Irmãos e irmãs, muito tempo, ou não muito tempo se passou, né? Ou algum tempo se passou, melhor dizendo, né? E algumas coisas certamente muito boas aconteceram na vida do reverendo Elivanaldo, né? Saiu daqui seminarista, né? Quase aí, já formado um bacharel, não é mesmo? E quase 2 anos depois volta reverendo. Viu só como Deus é bom? Deus faz coisas nas nossas vidas, né? E certamente desses 2 anos muitas coisas já aconteceram, né? Muitas alegrias aí, já está no ministério, né? Trabalhando na obra do Senhor. E hoje então, além de nos visitar, vai trazer-nos a palavra. É uma alegria muito grande, viu? Obrigado. Ter você aqui, né? Junto com a sua família. Obrigado. E podermos juntos compartilhar da palavra do Senhor, cultuarmos a Deus juntos, né? Uma alegria muito grande ver aí o David, agora universitário, não é? Universidade Federal do Paraná, não é mesmo? Tem a honra de tê-lo como um aluno lá. E o Eric aí, nosso palmeirense, nosso queridão aí, Eric, gente boa, meninão, filho de Deus também, né? E a Rosiele, esposa e aí companheira no ministério também. E serviram a Deus conosco aqui um tempo, e estão de volta, e é uma alegria, uma vez mais eu digo, tê-los conosco aqui. Tá bom? O púlpito é seu, edifique-nos pela palavra. Deus abençoe. Graças a Deus o Eric não perdeu o juízo não, e continua sendo corintiano. Esses dias teve um seminarista na nossa igreja pregando, e ele quis fazer uma brincadeira e fez uma brincadeira, obrigado. E quis fazer uma brincadeira usando o Corinthians como exemplo. E aí ele percebeu que a igreja ficou calada, né? Terminou o culto, ele procurou um diácono lá que ele conhecia, e aí falou: por que a igreja ficou em silêncio absoluto quando eu falei do Corinthians? Eu falei alguma besteira? O diácono disse: o pastor é corintiano. Ele: meu Deus, o que foi que eu fiz? As coisas acontecem, né? Embora eu saiba que isso não aconteceu aqui no momento, eu sei que o pastor sempre gostou de bagunçar com o Eric, mexer com o Eric, chamando ele de palmeirense. Mas, brincadeiras à parte, eu quero saudar os amados irmãos com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer da nossa alegria de estar com os irmãos mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus, procurando meditar na Sagrada Escritura e extrair dela lições para as nossas vidas. Tenho muita alegria em receber esse convite, pastor. Agradeço pelo convite, trago igualmente um abraço da Igreja Presbiteriana do Afonso Pena, dos irmãos daquela igreja, que tanto tem abençoado a minha vida, a vida da minha família, e que tem sido bênção para o nosso ministério também. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti. Senhor querido, ansiosos por ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ansiosos, ó Deus, para receber de Ti orientação para as nossas vidas. E assim suplicamos ao Senhor, Pai,
que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, e que ela possa ser mais que mera informação para as nossas mentes, mas que ela de fato possa transformar o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso coração, redundando assim na glória e na honra do Teu santo nome. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Concede ao Teu servo clareza na exposição da Sagrada Escritura. Concede ao Teu servo, Pai, a Tua bênção e a Tua graça neste momento, que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus que nós oramos e tudo Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, me foi proposto falar nesta noite sobre a reforma e a cultura, ou sobre a influência da reforma na cultura. E para que possamos pensar um pouco a esse respeito, precisamos entender primeiro o que é cultura. E embora pareça ser muito fácil definir a cultura, não é tão simples quanto parece, visto que cada pessoa tem uma definição própria do que esta vem a ser. Porém, há um ponto nevrálgico em todas as interpretações já feitas sobre a cultura. É que a cultura tem a ver com a maneira como nós olhamos e como nós vemos a vida, o mundo e aquilo que nos cerca, e também a forma como tudo isto influencia a nossa vida. Dessa forma, a cultura tem muito a ver com a nossa cosmovisão, com a visão que temos de mundo, com a visão que temos da vida, com a visão que temos daquilo que nos rodeia. A cultura tem muito a ver com a maneira que eu e você olhamos, como nós olhamos para o mundo, para a vida e para todas as coisas que aí estão. Porém, há um fato que é inegável, que a cultura foi marcada e profundamente deturpada pelo pecado. Basta olharmos para a obscenidade da arte moderna. Os irmãos devem estar acompanhando aí na televisão, nos noticiários, as barbaridades que têm acontecido. Pais que levam os seus filhos para tocarem num homem nu, crianças que são tiradas da sala de aula na escola para serem levadas a um museu onde há exposição de cenas pornográficas. E as crianças são ensinadas a partir daquilo que elas estão vendo ali. Pedofilia sendo exposta, zoofilia sendo exposta. E as crianças estão sendo educadas a partir desse ponto de vista. Resultado da cultura, resultado daquilo que hoje se chama de arte moderna, resultado da deturpação causada pelo pecado naquilo que nós entendemos ou que chamamos de cultura. Há, portanto, uma necessidade urgente, gritante, de que a cultura seja redimida, de que a cultura seja transformada. E neste aspecto a reforma teve uma ação maravilhosa. Ela teve uma influência espetacular e de valor imensurável. Especialmente quando os reformadores estabeleceram 5 lemas, que são bem conhecidos dos irmãos aqui. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria. Lemas esses que balizaram os rumos da igreja e que deram um destino ou uma direção segura ao povo de Deus ao longo do tempo, evitando que, de certa forma, a igreja fosse contaminada com o que se chama popularmente de cultura. A reforma teve uma influência poderosa ao preservar a igreja e fazendo com que a igreja se voltasse para o mundo, agindo no mundo, tentando redimir justamente a cultura. E a partir desses 5 lemas, e eu gostaria, portanto, de, olhando para o primeiro e basilar tema ou lema da reforma, Sola Scriptura,
propor o seguinte tema para a nossa reflexão: a Sagrada Escritura como instrumento transformador da cultura. A Sagrada Escritura como sendo aquele instrumento que Deus usa, ou está usando, ou estará usando pelos anos a seguir, para a transformação da cultura. Diante disso, em primeiro lugar, precisamos observar que, em contraste com a relativização da verdade proposta pelo sistema cultural odierno, precisamos estar firmados na verdade de Deus, a própria Escritura Sagrada, que, conforme o apóstolo Paulo, é inspirada pelo próprio Deus. Queridos irmãos, há em nossos dias uma relativização muito grande da verdade. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é certo para você pode não ser certo para mim. Esta é a máxima deste mundo. Não existem absolutos. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. No ano passado, eu dei uma palestra sobre cosmovisão cristã e lancei para o público a seguinte pergunta: a verdade é relativa ou é absoluta? Por incrível que se pareça, alguém, um oficial de uma igreja, disse: a verdade é relativa. A verdade não é absoluta. Percebam que isso não está apenas lá fora, não está apenas no mundo, mas está também entrando nas igrejas. Uma professora de escola dominical me disse que a verdade é relativa. E que era isso que ela estava ensinando aos adolescentes da igreja. Não é uma coisa que ficou lá fora. Não é uma coisa que está longe de nós, mas está entrando, está sendo introduzida e defendida dentro das nossas igrejas. E pasmem os irmãos, sendo defendida inclusive por muitos pastores. Infelizmente. E o apóstolo Paulo queria mostrar a Timóteo que a verdade de Deus, ela é absoluta. Ela não é uma verdade relativa. Embora Timóteo não estivesse enfrentando esse tipo de problema na sua igreja, não estivesse enfrentando esse tipo de problema na sua época, mas Paulo já queria afirmar os conceitos de Timóteo na Sagrada Escritura. E quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, ele está preso em Roma. E como não sabe quanto tempo ainda lhe resta de vida, ele vai direto ao assunto, direto ao ponto. Tão logo fala de seu amor e de seu carinho por seu filho na fé. Sendo o principal objetivo do apóstolo Paulo fortalecer a fé desse jovem e tímido pastor, dar orientações seguras para o ministério deste jovem e tímido servo de Deus, que ao contrário de Tito, que era mais maduro, mais seguro, ainda estava meio que cambaleante em algumas questões, em algumas situações ministeriais. Assim, ao chegar ao capítulo 3, Paulo faz um sério contraste entre a conduta de pessoas que trazem consigo uma aparente religiosidade e prática de justiça, mas que, na verdade, conforme o verso 8, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. São homens que, quando levados ao burinho de Deus, aquele equipamento onde o ourives coloca os metais preciosos para serem purificados, para serem provados. Homens que, quando são levados ao burinho de Deus, portanto, são reprovados, porque demonstram que as suas atitudes, os seus atos, os seus pensamentos, os seus desejos, o seu caráter é falso. Não é puro, não é santo, não é verdadeiro, sendo, portanto, reprováveis, de acordo com o verso 8.
Pessoas que se haviam deixado levar pelo sistema cultural de sua época, por um sistema filosófico, social, corrupto e corruptor. Pessoas que haviam se deixado levar pela conversa dos demais e que agora estavam influenciando a igreja que Timóteo estava pastoreando, pervertendo mulheres, pervertendo inclusive casas inteiras. Isso tudo os irmãos podem ver no contexto aí do capítulo 3. O fato é que Paulo estabelece um contraste. E o contraste é estabelecido especialmente quando nós olhamos para o verso 8 e comparamos esse verso com os versos 14 e 15. Eu convido você a ver comigo o verso 8 e em seguida os versos 14 e 15. Verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos ou reprováveis quanto à fé. Agora os versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O fato é que Paulo estava confiante de que os ensinamentos adquiridos por Timóteo eram verdadeiros. E que as pessoas que o instruíram eram pessoas idôneas, pois o seu ensinamento estava fundamentado nas sagradas letras, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Timóteo não deveria esquecer o que havia aprendido nas Sagradas Escrituras, pois somente elas poderiam torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Isto porque são as Sagradas Escrituras que nos revelam o próprio Senhor Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, mostrando que não há salvação em outro nome ou em outra pessoa que não em Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Contrariamente, queridos irmãos, nos dias atuais, a salvação tem sido pautada no esforço humano, no praticar certas coisas ou no deixar de praticar outras. Uma clara influência do sistema cultural odierno. Um sistema cultural que apregoa a lei da recompensa. Não apenas a lei da recompensa, mas uma lei de recompensa imediata. Eu venho à igreja, portanto, não apenas para louvar a Deus. Eu venho à igreja não apenas para glorificar a Deus e ouvir a sua voz por meio da pregação do Evangelho. Eu venho à igreja porque eu quero ter uma semana abençoada. Eu venho à igreja porque eu quero que Deus me dê graça na hora da minha prova na faculdade. Eu venho à igreja porque eu quero que Deus me abençoe no meu trabalho. Eu venho à igreja porque eu quero que Deus me abençoe na minha família. Eu venho à igreja porque eu quero que Deus olhe pelos meus filhos. Eu venho à igreja porque eu quero que Deus me faça prosperar financeiramente e assim por diante. As pessoas têm perdido o foco, têm perdido a razão pela qual elas devem se reunir como igreja, como povo de Deus. E se reúnem, e se juntam para as mais diversas coisas, menos para realmente glorificar e bendizer ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que acham que por observar certos ritos religiosos ou por deixar de observar outros, estão sendo abençoadas. Esses dias eu estava escutando, embora não goste muito de escutar essas músicas ditas gospel, estava escutando uma essa semana que dizia: hoje eu vou fazer valer a sua morte na cruz.
Hoje de manhã, para provocar o David um pouquinho, eu coloquei lá, o David falou, posso pular da sacada? As pessoas acham que é pelo que elas fazem que a morte de Cristo vai ter um valor. É pelo que elas representam ou apresentam a Deus nos seus cultos que vai fazer com que Deus seja engrandecido, que Deus seja glorificado, que o sacrifício de Jesus tenha algum valor. Não obstante, as Escrituras nos mostram, especialmente em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que a salvação é resultado da soberana graça de Deus, que nos é concedida por meio da fé. Fé esta que nos é dada, inclusive, pelo próprio Senhor, porque se Ele não nos concedesse fé, nós não creríamos jamais nele. A fé nos é concedida por Ele, para que creiamos nele, para que recebamos a sua graça, maravilhosa graça, que nos salva, que nos livra da condenação do inferno, que nos livra de nós mesmos e dos nossos pecados. Somente encontramos salvação na pessoa de Jesus, o Cristo revelado nas Escrituras. E foi exatamente isso que Paulo disse a Timóteo: você deve se apegar às Escrituras, e somente a elas. E esse foi o grande brado dos reformadores: sola Escritura. Se apegue somente à Escritura. Não são as tradições da igreja, não são os pensamentos humanos, mas somente a Escritura. Somente ela é a regra de fé e prática para as nossas vidas. Eis a razão porque, assim como Timóteo, devemos estar firmes naquilo que aprendemos, fundamentados na palavra de Deus, alicerçados na revelação que Ele faz de si mesmo em sua palavra. E isso deve ser feito em contraste com a relativização da verdade que acontece dia após dia lá fora e também, infelizmente, dentro das igrejas. A verdade de Deus é absoluta, é inegociável, e nós devemos estar firmados nela. Em segundo lugar, é preciso observar que, em contraste com a pluralidade de ensinamentos vociferados por uma cultura pervertida e perversora, somente as Escrituras são aptas para a disciplina da vida cristã. Somente as Escrituras são aptas para transformar a nossa vida e para nos dizer como devemos andar dia após dia. Ao prosseguir em sua admoestação a Timóteo, Paulo chega ao ápice desta perícope, ao ponto máximo, ao ponto culminante desse trecho das Escrituras, ao mostrar a origem destas e a razão por que elas devem ser obedecidas, a razão por que elas devem ser seguidas e respeitadas. E isto o apóstolo Paulo faz apontando a Timóteo no verso 16, a origem da Sagrada Escritura. Veja comigo o verso 16 do capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ainda o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto implica em dizer, queridos irmãos, que Deus influenciou homens escolhidos por Ele para registrarem toda a sua vontade, para registrarem a sua revelação, e de forma tão sublime que eles não foram capazes de omitir ou de acrescentar qualquer coisa. Eles não puderam deixar de escrever qualquer aspecto da revelação divina. E não puderam também acrescentar nada dos seus conceitos humanos. De maneira que a Sagrada Escritura é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. E não, como disse um teólogo ao longo da história, ela contém a palavra de Deus.
Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E é neste ponto que o sola Escritura dá o seu grande brado. No fato de ser a Escritura, ter a sua origem em Deus, ser ela a palavra de Deus, ter ela a autoridade divina, ser inerrante e infalível, por ser ela a verdade incontestável para todos os tempos, para todas as épocas e para todos os homens. Partindo, portanto, do conceito de que a Escritura é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo declara convictamente que ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. O que o apóstolo Paulo tem em mente é instrução na verdadeira doutrina bíblica. É uma orientação que vai muito além dos conceitos humanos. É uma revelação que é dada para direcionar os nossos passos ao longo da nossa vida. Uma palavra ou uma revelação dada que é tão poderosa que ela é capaz de corrigir os nossos conceitos que muitas vezes, se não a maioria das vezes, estão completamente distorcidos da verdade e distanciados também da verdade. A ideia de um ensinamento que vem da parte de Deus e que é apto para corrigir erros doutrinários e para a refutação de heresias criadas pelos homens. Neste sentido, alguém já disse que a Escritura, abre aspas, é útil para todos porque todos necessitam ser ensinados, corrigidos e repreendidos. Há algo nas Escrituras apto para cada caso, fecha aspas. Por isso, queridos irmãos, é a Escritura um instrumento usado por Deus para a transformação da cultura. É ela um instrumento usado por Deus para a transformação da realidade em que vivemos. É ela poderosa para transformar o mundo no qual estamos inseridos, para te ajudar na faculdade, para te ajudar no seu trabalho, na escola, na sua família, entre os seus amigos, onde quer que você esteja e onde quer que você vá. É ela poderosa para transformar o seu coração e os seus conceitos. E precisamos estar atentos a isso. E devemos ter a Sagrada Escritura no mais alto nível de consideração, de respeito. E como bem afirmou o presbítero Solano Portela, temos que ter cuidado para não apresentarmos a fé cristã ao mundo como sendo um conceito distanciado que não interage no dia a dia das pessoas. Queridos irmãos, se queremos ver a nossa cultura sendo transformada e redimida do seu cativeiro, precisamos urgentemente parar de olhar para a Escritura como um livro qualquer, como um livro de autoajuda, como um simples manual para a vida, e passar a olhar para a mesma como a palavra de Deus, procedente do próprio Deus, advinda dele, tendo sua origem nele, para a glória dele e instrução nossa. É ela o manual de Deus para as nossas vidas. E ela de fato é a palavra de Deus. Devemos ter em mente aquilo que nos ensina o verso 24, ou melhor, capítulo 24, verso 1 do livro de Salmos, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Devemos ter em mente que até mesmo a cultura existe para a glória do Senhor. E como afirmou o saudoso bispo anglicano Robson Cavalcante, não há área na cultura ou da cultura que esteja fora do plano reconciliador de Deus. Tudo
tudo que existe, inclusive a cultura, está no plano redentor do nosso Senhor Deus. E a Escritura será um instrumento usado por Deus, já é um instrumento usado por Deus para a redenção da cultura. E foi por meio do sola Escritura que os reformadores agiram e transformaram a realidade da sua época, especialmente na educação, na política, no bem-estar social, no socorro aos carentes. Calvino causou uma grande transformação na cidade de Genebra, na Suíça, quando influenciou politicamente os seus dirigentes ou os seus líderes. Os reformadores diziam que ao lado de cada igreja deveria haver também uma escola. Uma clara preocupação com a educação da sociedade, bem como a proclamação da verdade da Sagrada Escritura. Lutero teve uma atitude maravilhosa, louvável, ao traduzir a Sagrada Escritura para a língua vernacular do povo alemão, dando assim ao povo acesso à palavra de Deus, dando assim ao povo acesso à instrumentalidade da Sagrada Escritura. E aí vem a questão: o que nós, pastor, o que nós, amados irmãos, como Igreja de Cristo, temos feito de transformação na nossa sociedade? Se a Igreja do Champagnat deixasse de existir hoje, qual a falta que ela faria aqui nos arredores? Se a Igreja do Champagnat deixasse de existir hoje, que falta ela faria na sociedade? Precisamos nos perguntar isso. E não apenas como igreja, mas pessoalmente, individualmente. Eu, como pastor, que falta faria para a sociedade? Talvez você faça falta para a sua família, para os seus amigos, para os irmãos da igreja. Mas e para a sociedade? Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para os eleitos que ainda não ouviram a verdade do Evangelho, ou que não foram ainda chamados por Deus para o seu serviço. Que falta você faria para eles? Que falta eu faria para eles? Precisamos nos perguntar isso. Precisamos responder isto com a máxima seriedade e honestidade. Pois, em terceiro e último lugar, é preciso observar que as Escrituras nos tornam aptos para toda boa obra. Somente as Escrituras nos tornam aptos para toda boa obra. Assim podemos influenciar positivamente a cultura dos nossos dias, tal qual os reformadores o fizeram na cultura de sua época, na realidade do seu tempo. Somente por meio das Escrituras isso será possível. É importante percebermos aqui, nesse texto, a sequência apresentada pelo apóstolo Paulo. Primeiro, ele afirma que Timóteo deveria permanecer firme naquilo que havia aprendido, ou seja, o ensino da Sagrada Escritura. Em seguida, ele mostra que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E tudo isso tem um propósito muito bem definido: o aperfeiçoamento do caráter cristão, o aperfeiçoamento do povo de Deus, a maturidade daqueles que são chamados por Jesus para o seu serviço. Há pelo menos 3 tipos de pessoas no mundo, inclusive dentro das igrejas. Aqueles que têm um bom caráter e que você sabe o que esperar deles. Aqueles que são de um caráter duvidoso, para não chamar de mau caráter mesmo, e que você também sabe o que esperar deles.
existem aqueles que não têm caráter. Pessoas que você não sabe o que esperar dela em momento algum. Pessoas que na sua frente são suas amigas, mas quando você vira as costas, lhe apunhalam. Pessoas que faltam com a verdade. Pessoas que ora dizem a verdade, ora relativizam a verdade. Ora são honestas, ora desonestas. Pessoas de quem você não sabe o que esperar. Pessoas que você nunca sabe o que virá delas. Mas ao contrário disso, o homem de Deus, diz o apóstolo Paulo, deve ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja comigo, mais uma vez, os versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí você pode estar pensando, como que eu vou ser perfeito nessa vida? O fato é que o apóstolo Paulo não está querendo dizer aqui que você não vai ter mais nenhum tipo de erro na sua vida, nem que o pecado vai deixar de existir ou vai deixar de estar presente na sua vida enquanto você estiver nesse mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está falando aqui de uma ausência de falhas ou de erros, nem da inexistência do pecado. A palavra grega, traduzida aqui por perfeito, dá a ideia de algo completo, algo que chega ao ponto máximo do que é esperado dela. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo diz que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ele está dizendo que o homem de Deus deve estar pronto, completo em todas as áreas da sua vida para servir a Deus. Há uma outra palavra também utilizada por Paulo que é sempre traduzida como perfeito, a palavra teleios. Aqui, nesse contexto, a palavra é a palavra artios. E Paulo gosta muito de usar o termo teleios quando fala de perfeição. E teleios diz respeito à maturidade que alguém chega em Cristo. Diz respeito à maturidade que alcançamos na nossa vida cristã. E quando nós olhamos tanto para artios como para teleios, percebemos que o alvo de Deus é que nós alcancemos a completude de um caráter verdadeiramente cristão. Quando o apóstolo Paulo diz que eu e você devemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, ele está dizendo que nós precisamos amadurecer na nossa vida até estarmos completos em todos os aspectos, em todas as áreas, sem deficiência alguma. E isso para o bem do corpo de Cristo e glória de Deus. Queridos irmãos, somente aplicando na sua vida pessoal e na dinâmica da igreja o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça, Timóteo estaria equipando a si mesmo e a igreja de Deus para toda boa obra. Somente observando a palavra de Deus é que Timóteo e a igreja por ele pastoreada poderiam influenciar o mundo no qual eles estavam inseridos. E igualmente é conosco. Somente por meio da Sagrada Escritura poderemos influenciar positivamente a cultura na qual estamos inseridos. Uma coisa é factual: sem o alicerce das Sagradas Escrituras, é impossível transformar a cultura vigente. Como bem afirmou William Barclay, o cristão é alguém que deve estudar as Escrituras não simples e somente para salvar a sua própria alma, senão para converter-se numa pessoa que Deus possa utilizar para salvar as almas e confortar as vidas de outros. De fato, toda a Escritura aplicada ao homem todo o habilitará para o serviço divino, tanto nesta vida
quanto na eternidade. Assim, queridos irmãos, tal qual um navio que em alto mar, frente a uma tempestade, que não tem um porto seguro para atracar, correndo sério risco de naufrágio, assim também é a igreja de Deus, quando perde o foco, quando perde o rumo, e abandona a Sagrada Escritura, sendo levada por qualquer sistema cultural imposto, ela corre sério risco de sossobrar, de naufragar, de ir a pique, perdendo-se completamente nas bravias ondas do mar da vida. Caminhando para o fim, e diante do exposto, ressalto que assim como o ensino da Sagrada Escritura foi o fundamento para a solidificação da fé de Timóteo, assim também é ela a verdade na qual as nossas vidas devem estar alicerçadas. Tal qual foi ela um porto seguro para Timóteo, deve ser ela um porto seguro para cada um de nós. Deve ser ela o farol a nos guiar para Deus. Deve ser ela o instrumento utilizado por Deus nas nossas vidas, porque ela não vai transformar a cultura sozinha. Deus transforma a cultura por meio da sua palavra aplicada em nossas vidas e por intermédio de cada um de nós. E dessa forma, nós precisamos estar alicerçados, fundamentados na Sagrada Escritura, pois somente ela é capaz de equipar-nos para o serviço cristão, transformando não apenas a nossa cosmovisão, mas também a cultura e o mundo no qual estamos inseridos. Que o Senhor nosso Deus nos conceda essa graça, amados irmãos, de transformados por sua palavra, a levarmos ao mundo as pessoas e influenciarmos profundamente a cultura neste mundo. E que, ao contrário do que tem acontecido hoje em dia nas igrejas, em que as pessoas têm sido influenciadas pela cultura, em que o mundo tem entrado na igreja, a igreja possa fazer o reverso agora. A igreja possa entrar no mundo e transformar a realidade dele, mostrando que somente Jesus é o Senhor e que somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua graça. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Luiz Eduardo, pela alegria de poder falar aos amados irmãos, a alegria de rever muitos e queridos amados irmãos. Sinto pena o reverendo José Rodrigues não estar presente, uma pessoa que nós amamos muito, que temos um carinho imenso também por ele, mas sabemos que ele está sendo um instrumento de Deus para a glória dele, proclamando a sua palavra em um outro lugar. Que Deus nos abençoe a todos.